Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar continuidade ao capítulo 12, Deflexão em vigas e eixos. Os objetivos da aula 15 são os seguintes: resolução de exercícios e o método da superposição. Vamos apresentar na sequência. Bom, relembrando a equação diferencial da linha elástica. Nós temos, por exemplo, uma viga biapoiada, com um pino na extremidade esquerda, um rolete na extremidade direita, um carregamento qualquer, de forma que nós tenhamos essa linha elástica aqui em amarelo. Lembrando que essa linha elástica aqui é apenas representativa, uma vez que nós consideramos que a nossa viga está em um comportamento linear elástico e que ela sofre pequenas deformações. Então é uma representação fora de escala. Nós poderemos, com a equação diferencial da linha elástica, determinar em todos os pontos dessa viga quais serão as deflexões, que aqui nós chamamos a deflexão de y, no eixo y ou no eixo v, a depender. E teremos também a inclinação em cada um desses pontos, a inclinação que nós chamamos aqui de y'. Y' vai ser justamente dy dx, a derivada de y em relação a x, que vai ser igual a θ, pois o θ é muito pequeno, e a gente pode fazer uma aproximação em que o ângulo θ é igual a tangente de θ, sendo que a tangente de θ vai ser justamente dy dx, que é igual a y'. Então podemos fazer essa aproximação para pequenas deformações, dizendo que y' vai ser igual ao nosso ângulo θ. Então, relembrando, ao final da última aula, a equação diferencial da linha elástica, com essas aproximações, nós podemos simplificar por essa equação diferencial de segunda ordem, onde E vezes I, que é constante, que vamos considerar constante, o modo de elasticidade multiplicado pelo momento de inércia, multiplicado por y duas linhas, que é a derivada segunda de y em relação a x, onde y é a nossa flecha, a nossa deflexão, vai ser igual ao momento fletor. No caso, o momento fletor em função de x, e nós vamos calcular essa equação para cada uma das seções. Então, se tivermos apenas uma seção, a gente vai ter apenas uma equação diferencial da linha elástica. Se tivermos duas ou três seções, teremos duas ou três equações diferenciais da linha elástica. Teremos que calcular uma para cada seção. A partir daí, nós temos também que a derivada do momento em relação a x é igual ao cortante. Então, nós podemos dizer que E vezes I multiplicado por y, três linhas, vai ser igual ao cortante, substituindo aqui nessa equação diferencial da linha elástica. E ainda temos que a derivada de V do cortante V em relação a x vai ser igual a menos o carregamento distribuído. Então podemos também substituir na equação e dizer que E vezes I vezes y, quatro linhas, é igual a menos o carregamento distribuído menos W. Em resumo, nós temos o seguinte: nós temos que y é a nossa flecha, a nossa deflexão. Se derivarmos em relação a x, y' vai ser igual ao ângulo, a deformação angular ou o ângulo de rotação. Se derivarmos mais uma vez, nós vamos obter o momento fletor. E vezes I, y duas linhas é igual ao momento fletor. Então, quando eu multiplico y duas linhas por E vezes I, eu tenho o momento fletor. Se derivarmos mais uma vez, nós teremos y três linhas, que está relacionada à força cortante. E vezes I multiplicado por y três linhas é igual ao cortante V. E, por fim, se derivarmos mais uma vez, teremos y quatro linhas, que corresponde, que está relacionada à carga distribuída. E vezes I vezes y, quatro linhas, vai ser igual a menos a carga distribuída, menos W. Então, nós temos aqui, derivando ou integrando, a gente parte da flecha até a carga distribuída. Então, nós temos ainda como resumo que nós
partindo do da nossa carga distribuída W e realizando sucessivas integrais, partindo da carga distribuída, realizando sucessivas integrais, a gente chega também até a nossa flecha. Quando a gente integra o carregamento distribuído, a gente chega no esforço cortante. Nesse caso, um carregamento distribuído, uma vez que o esforço cortante, a derivada do esforço cortante em relação a x é menos o carregamento distribuído. Quando a gente integrar o nosso esforço cortante, nós teremos o nosso diagrama de momento fletor. E além disso, quando integrarmos o diagrama de momento fletor, nós teremos o diagrama da inclinação, que vai ser, no caso, uma função do terceiro grau, que pode ter esse formato ou esse formato. Note que nos apoios, como nós temos aqui um apoio de pino e de rolete, então a nossa viga está livre para girar, para rotacionar nos apoios. Portanto, no apoio de pino ou no apoio de rolete, essa inclinação é diferente de zero, diferentemente se fosse um engaste, que nós teríamos que a inclinação seria igual a zero. E por fim, integrando mais uma vez, a gente vai ter, portanto, aí uma função, nesse caso, uma função do quarto grau, onde teremos a nossa flecha, a nossa equação da deflexão. Partindo para um exemplo, nós temos aí uma viga biapoiada, os apoios A e B, um pino e um rolete, com a extremidade direita em balanço e uma carga pontual de 8 kN na extremidade em balanço no ponto C. E pede-se para determinar a equação da flecha, a equação da deformação angular no item B, ou seja, a equação da inclinação, e no item C, a flecha máxima com respectivo local. E a flecha máxima, ela vai ser positiva ou negativa? Portanto, nós teremos que calcular duas equações de flecha e de deformação angular. Por quê? Porque nós temos duas seções nessa viga. Temos a seção AB e temos a seção BC. Então, para cada uma dessas seções, a gente vai ter uma equação da flecha e a gente vai ter uma equação da deformação angular. Vamos calcular qual vai ser a flecha máxima na seção AB e qual vai ser a flecha máxima na seção BC. Então, portanto, teremos que determinar a flecha máxima em cada uma das seções, com seu respectivo local. E, por fim, avaliar se a flecha máxima vai ser positiva ou negativa. Em primeiro lugar, calculando as reações de apoio, nós temos que, no apoio A reação de apoio vai ser de 2 kN para baixo, e no apoio B, a reação vai ser de 10 kN para cima. No segundo momento, vamos aplicar o método das seções e trabalhar com a seção 1, que varia x1 variando de 0 até 8 metros. Partindo aqui do ponto A, x1 variando de 0 até 8 metros. Então aqui está a nossa seção 1. Quando seccionarmos, nós teremos à esquerda apenas a reação de apoio de 2 kN para baixo, o nosso x1 variando de 0 até 8 metros, e no ponto de seção teremos o cortante V1 para baixo, V1 indicando a primeira seção, o índice 1, e o momento fletor no sentido anti-horário, M índice 1. Então, aplicando as equações de equilíbrio, nós teremos que o somatório das forças em Y é igual a 0, para cima positivo. Teremos que menos 2 menos V1 vai ser igual a 0, portanto, V1 vai ser igual a menos 2 kN. Então, em toda a seção 1, nós teremos menos 2 kN para o esforço cortante. E aí nós vamos traçar os nossos diagramas de esforço cortante e de momento fletor. O esforço cortante em kN em função de x em metro, o momento fletor em kN vezes metro em função de x em metro. Nós temos, portanto, uma descontinuidade no apoio A em cortante de 2 kN para baixo, a gente chega aqui ao menos 2, e temos a nossa função V1 igual a menos 2 kN em todos os pontos aqui
da nossa seção 1. Para o momento fletor, somatório dos momentos igual a zero no ponto de corte, né? Aplicando aqui positivo no sentido anti-horário. Então nós teremos que o nosso 2 kN ele está girando em torno do ponto de corte no sentido anti-horário. Portanto, nós temos a carga 2 multiplicado pela distância x1 até o ponto de corte, 2x1, mais M1. O V1 não tem braço de alavanca no ponto de corte, mas M1 igual a zero. Então, M índice 1, na seção 1, vai ser igual, passando para o outro lado, menos 2x1. Então, essa é a nossa equação do momento fletor. Analisando as extremidades, quanto que vai ser o nosso momento fletor nas extremidades, nós temos que, quando x1 é igual a zero, substituindo aqui, então o nosso momento fletor M índice 1 vai ser igual a zero. O que é normal, porque nós estamos aqui na extremidade, em um pino, onde ele está livre para girar. As únicas ocasiões em que esse momento fletor na extremidade seria diferente de zero seria se nós tivéssemos aqui um engaste ou um momento externo. Depois, analisando na outra extremidade na seção, quando x1 for igual a 8, então M1 de 8, substituindo aqui, vai ficar menos 2 vezes 8, que vai ser igual a menos 16 kN vezes metro. Então nós temos aqui uma reta decrescente, que parte de zero e vai até menos 16, quando x1 igual a 8 metros. Bom, podemos determinar também, antes de calcular a seção 2, a gente já pode determinar graficamente como vai ficar o nosso diagrama de esforço cortante e momento fletor e depois verificar. Então, no ponto B, nós temos uma reação de apoio de 10 kN para cima. Então, aqui no cortante, nós vamos ter essa descontinuidade de 10 kN para cima. Se a gente estava aqui no ponto menos 2, significa que um delta de 10 para cima, nós estaremos, portanto, nesse ponto aqui que vai ser igual a 8 kN. E aí, ao longo da seção 2, como nós não temos um carregamento distribuído, né, quando a gente integra um zero, nós teremos, do carregamento distribuído, nós teremos uma função, né, para o cortante, que vai ser também uma constante. Nesse caso aqui vai ser uma função constante e vai ser igual a 8 kN ao longo de toda a nossa seção BC, a nossa seção 2. E aí, na extremidade C, nós temos uma força externa pontual de 8 kN para baixo, então teremos essa descontinuidade aqui de 8 kN para baixo, partindo do nosso gráfico. Nós finalizamos aqui o nosso gráfico de esforço cortante. Para o momento fletor, como nós temos uma função constante positiva para o cortante, quando a gente integrar essa função constante positiva, a gente vai ter uma reta crescente. Essa reta crescente vai partir de menos 16, por quê? Porque no ponto B, nós não temos descontinuidade em momento. Ela só seria diferente disso se nós tivéssemos, né, um momento fletor externo aqui no ponto B. Como não temos, então nós teremos que achar, de acordo com a equação, um valor de menos 16 para o momento fletor no ponto B. E aí ela vai partir de menos 16 e na extremidade C, como nós temos uma extremidade livre e não temos momento fletor externo, então o nosso momento fletor deverá ser igual a zero. Portanto, a gente vai ter que ter um gráfico nesse formato para o momento fletor. E, além disso, observamos que o nosso momento fletor ele é todo negativo. Significa dizer que a nossa linha elástica, o esboço da linha elástica, ela deverá ter concavidade para baixo. Quando o momento interno é negativo, nós teremos uma viga que vai se deformar de forma que as fibras, né, as linhas acima da linha neutra, sofrerão tração. E as linhas abaixo da linha neutra sofrerão compressão. Então nós temos mais ou menos assim o nosso esboço da nossa linha neutra.
com concavidade para cima ao longo de todos os seus pontos, uma vez que o momento é negativo em todos os seus pontos, e observando que no ponto A nós teremos que a nossa deflexão vai ser igual a zero, porque o pino ele impede, né, que essa viga tenha deslocamento vertical e horizontal também. E no rolete também a deflexão tem que ser igual a zero, porque o rolete ele impede um deslocamento vertical. Então nós temos que no ponto A flecha é igual a zero, no ponto B também. Nos demais pontos nós vamos calcular com a nossa equação da flecha. Calculando a seção 2, né, nós vamos dizer que o nosso x2 ele varia de 8 metros a 10 metros, então posso dizer que o x2 ele parte também do ponto A e ele assume valores entre 8 e 10 metros, aqui na minha seção BC. Então secciono minha viga na seção BC, vou pegar a minha parte esquerda para trabalhar, poderia pegar também a direita, vamos pegar dessa vez a esquerda. Nós temos a nossa reação de apoio de 2 kN para baixo, a reação de apoio de 10 kN para cima, aqui no apoio B, temos o esforço cortante V2 interno, na seção 2, e para baixo, e o momento interno M2, né, o índice 2 correspondendo à seção 2, no sentido anti-horário. Então vamos calcular aqui as equações de equilíbrio para determinar V2 e M2. Somatório das forças em Y igual a zero, positivo para cima, eu vou ter menos 2, mais 10, menos V2 igual a zero. Isolando V2, a gente tem que V2 é igual a 8 kN. O que já tínhamos determinado, né, que V2 é uma função constante igual a 8 kN em todos os pontos na seção BC. Somatório dos momentos igual a zero, né, no sentido anti-horário positivo, a gente vai ter que 2 kN vai fazer um momento em torno do ponto de corte positivo, então 2 kN multiplicado por x2 menos 10 kN multiplicado por essa distância vai ser x2 menos 8, então menos 10 porque ele está girando no sentido horário, menos 10 vezes x2 menos 8, mais m2 igual a zero. O V2 não tem braço de alavanca, mais M2 igual a zero, e isolando aqui o meu M índice 2, né, eu vou ter, passando todo mundo aqui para o outro lado, você vai ter 10x2 menos 2x2, que é igual a 8x2, e aqui o 10 vezes 8, né, aqui positivo, passando para o outro lado negativo, menos 80. Então M índice 2 vai ser 8x2 menos 80, uma reta crescente, como está mostrado aqui. Analisando as extremidades da seção BC, quando x2 igual a 8 metros e quando x2 igual a 10 metros, nós teremos que M índice 2 de 8, substituindo aqui por 8, né, nós teremos 8 vezes 8, 64, menos 80, que vai dar menos 16 kN vezes metro, o que corresponde exatamente a esse, no ponto B, um momento fletor igual a menos 16. E no ponto quando x2 é igual a 10, M1 de 10, na extremidade C, nós teremos que 8 vezes 10 é 80, menos 80 igual a zero, então está correto, né? Como já havíamos dito, nessa extremidade em balanço, o nosso momento fletor realmente ele vai ser igual a zero. Uma vez que nós temos as equações de momento fletor, então nós poderemos calcular a equação da flecha e a equação da deformação angular. Vamos analisar os intervalos AB e BC. AB quando 0 menor ou igual a x1 menor ou igual a 8, BC quando 8 menor ou igual a x2 menor ou igual a 10. Nós determinamos as duas equações para o momento fletor. M índice 1 na seção 1 é igual a menos 2x1. Na seção 2, M índice 2 é igual a 8x2 menos 80. Vamos aplicar aqui a equação diferencial da linha elástica. Então, nós temos que E vezes I vezes Y duas linhas é igual ao momento fletor em função de x. Então, no primeiro intervalo, nós teremos que E vezes I vezes Y1 duas linhas, a derivada segunda em relação a x1,
vai ser igual a menos 2x1, o momento fletor em função de x. No segundo intervalo, da mesma forma, a gente vai ter E vezes y2, duas linhas, vai ser igual a 8x2 menos 80, que é o momento fletor em função de x na segunda seção. Então vamos lá. Integrando uma vez essa equação, considerando E vezes I constante, a gente vai ter que E vezes I, y1', né? A deformação angular ao longo da seção 1 vai ser igual. Integrando, né, o meu x1 vai ser x1 ao quadrado sobre 2 mais constante. Esse sobre 2 vai anular com o 2, né? Nós temos aqui menos 2, então vai ficar menos x1 ao quadrado mais uma constante que eu vou chamar de A. No intervalo BC, da mesma forma, quando a gente integrar essa equação, nós teremos que E vezes I constante vezes y2' vai ser igual. Integrando meu x2 vai ser x2 sobre 2. Então nós teremos que o 2 vai cancelar com o 8 e nós teremos simplificando igual a 4x2 ao quadrado. Menos 80, quando eu integrar, vai ser menos 80 vezes x2, está aqui ele. E mais uma constante que eu vou chamar aqui de C. Bom, então nós temos aqui as duas equações da deformação angular. Então com essas duas equações nós teremos o ângulo ou a deformação angular em toda a viga. Se eu integrar cada uma delas mais uma vez, nós teremos a equação da flecha. Então na primeira seção eu vou ter E vezes I constante multiplicado por y1, y1 é justamente a flecha, vai ser igual x1 ao quadrado integrando vai ficar x1 ao cubo sobre 3. Com o sinal de menos, então menos x1 ao cubo sobre 3. Mais, integrando a constante A, eu vou ter A vezes x1 mais uma constante B. Então essa é a nossa equação da flecha na seção 1. Na seção 2, eu vou ter que, integrando a equação da deformação angular, E vezes I constante multiplicado por y2, que corresponde à flecha na seção 2, vai ser igual a x2 ao quadrado, a integral vai ser x2 ao cubo sobre 3, multiplicado por 4, portanto, 4/3 de x2 ao cubo, menos 80x2, o x2, a integral vai ser x2 ao quadrado sobre 2, eu vou cancelar com 80, vai dar 40, o sinal de menos, então, menos 40x2 ao quadrado. Integrando C, eu vou ter cx2 mais uma constante D. Então, nós temos as duas equações para as inclinações e as duas equações para as flechas. O que é que nós precisaremos determinar? Precisaremos determinar os valores das quatro constantes. As constantes A, B, C e D. Para isso, nós vamos determinar, né, com o auxílio das condições de contorno e também de continuidade. Então, no ponto 1, por exemplo, o que é que nós observamos? Aqui, no ponto A, x1 é igual a 0, o y1 também vai ser igual a 0. Porque nós temos aqui um pino que está bloqueando o deslocamento vertical. Então, a nossa primeira condição de contorno, quando x1 é igual a 0, y1 é igual a 0. Da mesma forma, no rolete, quando x1 for igual a 8 metros, nós teremos que y1 é igual a 0, pois a deflexão no ponto B do rolete também vai ser igual a 0. Então, essa é a nossa segunda condição. A terceira condição, nós teremos no ponto em que x1 é igual a x2, que é igual a 8, nós teremos que y1 é igual a y2. E, além disso, y1 vai ser igual a y2, que é igual a 0. Quando eu falo y2, eu estou trabalhando com a segunda seção. O ponto B é um ponto de interseção entre a seção 1 e a seção 2. A nossa linha elástica é contínua. E, além disso, no ponto B nós temos um rolete. Significa que y1 vai ser igual a y2, que vai ser igual a 0. A quarta condição, também
no ponto x1 igual a x2, que é igual a 8, nós teremos um ângulo que é diferente de zero, né? O ângulo aqui representado por y', mas eu posso dizer que y1' é igual a y2'. O rolete está livre para girar, portanto esse ângulo vai ser diferente de zero. Caso nós tivéssemos escolhido o intervalo BC com a sua origem na extremidade direita, né, da direita para a esquerda, a única diferença nessa quarta condição seria que o y1' seria igual a menos y2'. Essa é a única diferença de quando a gente escolhe como origem, né, a extremidade oposta à extremidade direita. Nesse caso, como nos dois intervalos nós escolhemos a extremidade esquerda, né, da esquerda para a direita, então nós teremos que y1' vai ser igual a y2'. Bom, resolvendo, né, a nossa equação, vamos determinar agora com as nossas condições de contorno e continuidade quais são as nossas constantes. Nós temos que com a primeira condição x1 é igual a zero, y1 igual a zero. Nós vamos utilizar a equação da flecha, essa aqui, né, e substituir. Onde tem y1 eu vou colocar zero, vai ficar e vezes i vezes zero. Onde tem x1 eu vou colocar zero, 0 ao cubo sobre 3, 0. A vezes 0 mais b. Ou seja, temos que a constante b é igual a zero. Utilizando a segunda condição, que diz que quando x1 igual a 8 metros, y1 é igual a zero. Então, na mesma equação, nós vamos substituir x1 por 8, y1 por 0, b também por 0. Então, eu vou ter e vezes i vezes 0 igual a menos 8 ao cubo sobre 3, mais a vezes 8, mais b, que é 0. Então, teremos que 0 igual a menos 8 ao cubo sobre 3 mais 8a. Isolando a igual a 64 sobre 3. Utilizando agora a quarta condição, ela diz o seguinte: quando x1 é igual a x2, que é igual a 8, eu tenho que y1' é igual a y2'. Então, eu vou pegar a equação da inclinação na primeira seção e igualar a equação da inclinação na segunda seção, pois y1' é igual a y2'. Então, eu posso igualar menos x1 ao quadrado mais a vai ser igual a 4x2 ao quadrado menos 80x2 mais c. A nós já determinamos, x1 vai ser 8, x2 também vai ser 8 e a gente vai conseguir determinar então a constante c. Ou seja, menos 8 ao quadrado mais a, que a gente já determinou, vai ser igual a 4 vezes 8 ao quadrado menos 80 vezes 8 mais c. E o nosso c, isolando aqui o nosso c, nós teremos que vai ser igual a menos 8 ao quadrado, mais a, que é 64 sobre 3, menos 4 vezes 8 ao quadrado, mais 80 vezes 8. Resolvendo, né, nós teremos que o nosso c vai ser igual a 1024 sobre 3. Utilizando agora as condições 2 e 3, né, nós temos que, quando o nosso x1 é igual a x2, que é igual a 8, o y2 é igual a 0. Então, nós temos, utilizando a equação da flecha na seção 2, sabendo que o y2 vai ser igual a 0, e o x2 nós vamos poder substituir por 8, quando x2 igual a 8 e y2 igual a 0, nós já temos a constante c e aí nós determinamos a constante d. Então, nós teremos que 4 terços vezes 8 ao cubo, substituindo aqui o x2 por 8, menos 40 vezes 8 ao quadrado, mais uma vez aqui o x2, mais 1024 sobre 3, que é a nossa constante c, vezes x2, que é 8, mais d é igual a 0. Então, isolando aqui o meu d e calculando, nós teremos que a constante d vai ser igual a menos 2.560 sobre 3.
Com isso, nós poderemos determinar a equação da flecha e da inclinação para o intervalo AB e também para o intervalo BC. No intervalo AB, nós tínhamos que E vezes I, Y1' é igual a menos x1 ao quadrado, mais a nossa constante que determinamos, a constante A, 64 sobre 3. Então, essa é a nossa equação da inclinação. Reescrevendo, né, isolando aqui y', eu posso reescrever que a nossa inclinação na seção 1 tem uma função que é igual a 1 sobre 3i multiplicado por menos 3x1 ao quadrado mais 64. Então, essa é a equação para a inclinação na primeira seção. A depender, considerando E vezes I constante, a depender aqui do material e da nossa seção transversal, a gente pode determinar a inclinação em qualquer ponto. E a nossa equação da flecha, na seção 1, no intervalo AB, vai ser E vezes I vezes x1 igual a menos x1 ao cubo sobre 3, mais AX1, que é 64 sobre 3x1, mais B, que era igual a zero. Então, isolando y1, né, a nossa deflexão ao longo de toda a seção 1, nós temos como equação que vai ser igual a 1 sobre 3i, multiplicado por menos x1 ao cubo, mais 64x1. Então, qual vai ser a minha flecha máxima nesse intervalo AB? Bom, o y1 máximo, para determinar um ponto de máximo, eu tenho que determinar primeiro qual posição a gente vai ter esse ponto de máximo. Então, nós igualando o meu E vezes I, y1 igual a zero, né? Eu derivando a minha equação da flecha igualando a zero. Quando eu derivo a equação da flecha, eu tenho a equação da inclinação. E se eu igualar a zero, eu vou ter em que ponto x nós teremos a minha flecha máxima. Então, E vezes I vezes y' igual a zero. Nós teremos que menos 3x1 ao quadrado mais 64 igual a zero. E o meu x1 ao quadrado vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64 sobre 3. Calculando essa raiz, nós teremos duas raízes. A raiz que nos interessa é a raiz positiva. E nós teremos que x1 igual a 4,619 metros. Então, quando x1 for igual a 4,619 metros, nós teremos a nossa flecha máxima. Observe que 4,619 ele está realmente dentro do intervalo de 0 a 8 metros. Substituindo na equação da flecha, o nosso x1, nós teremos que, substituindo aqui na equação de y1, x1 igual a 4,619, a gente vai ter que o y1 máximo, ou seja, a deflexão máxima na seção 1, vai ser 65,69 dividido por E vezes I metro. Quando eu souber qual vai ser o material e qual a seção, então a gente vai poder calcular efetivamente essa deflexão. Essa deflexão é positiva, o que mostra, né, quando nós tínhamos lá a nossa concavidade na nossa flecha, concavidade para baixo, então no valor de 4,619 a gente vai ter aqui a nossa flecha máxima positiva, não? Então, portanto, uma deflexão para cima. No intervalo BC, onde 8 menor que x2 menor que 10 metros, nós temos que a equação da inclinação E vezes I vezes y2' é igual a 4x2 ao quadrado menos 80x2 mais C, a constante C que é 1024 sobre 3. Então, rearranjando, isolando y2', nós temos que vai ser igual a 1 sobre 3 vezes E vezes I, 12 x1 ao quadrado menos 240x2 mais 1024. E, da mesma forma, para a equação da flecha, nós temos que E vezes I vezes y2 é igual a 4x2 ao cubo sobre 3, menos 40x2 ao quadrado, mais cx, que é 1024 sobre 3 vezes x2,
mais a constante D, que é menos 2.560 sobre 3. Portanto, a equação da flecha y2 na seção 2 é igual a 1 sobre 3EI vezes 4x2 ao cubo menos 120x2 ao quadrado mais 1024x2 menos 2.560. Nós temos um ponto de máximo na extremidade em balanço, quando x2 igual a 10. Então, para calcular a flecha, quando x2 é igual a 10, nós substituímos x2 igual a 10 na equação da flecha e calculamos y2 máximo, que vai ser igual a menos 106,67 sobre E vezes I metro. Então aqui, esse sinal de menos significa realmente que a flecha é para baixo, a flecha máxima de cima para baixo no ponto C. Nós poderemos também calcular as raízes da equação y2'. Então, quando y2' é igual a zero, nós poderemos determinar com essas raízes, né, as localizações dos pontos de máximo e mínimo dessa equação. Então, resolvendo, né, as raízes da equação de y2', nós determinamos os pontos de máximo e mínimo. Então, igualando y2' igual a zero, a gente vai ter para x2 quais são os pontos em que teremos máximo ou mínimo na nossa flecha. Calculamos a equação do segundo grau, temos que x2' igual a 6,17 metros e x2 duas linhas igual a 13,83 metros. As raízes dessa equação, observamos que o nosso x2 ele varia de 8 a 10. Né? Então, todas as duas raízes estão fora do intervalo. Ou seja, nenhuma das duas convém. Portanto, a nossa flecha máxima realmente vai ser no nosso ponto C. No intervalo BC, nós tínhamos as raízes da equação fora do intervalo, então nós temos que o ponto de máximo no intervalo BC realmente vai ser quando x2 igual a 10. No intervalo AB nós já calculamos, nós visualizamos que no intervalo AB a flecha é para cima, no intervalo BC a flecha no ponto C especificamente é para baixo e que a flecha máxima vai ser negativa no ponto C, uma vez que nós temos a flecha positiva igual a 65,69 sobre EI e a flecha negativa igual a menos 106,67 sobre EI, portanto, flecha máxima é negativa e no ponto C. Na sequência, nós temos o tópico 12.5, que é o método da superposição. Considera-se que a deflexão não altera significativamente a geometria original da viga ou eixo. Então, nós podemos, por exemplo, separar, de acordo com o carregamento, a nossa viga ou eixo e depois somar, né, V1 mais V2 e θ1 mais θ2 para determinar a inclinação, considerando que nós temos um comportamento linear elástico e que nós temos aí pequenas deformações. E aí, no exemplo 12.13, nós temos que determine o deslocamento no ponto C, o ponto C aqui no centro da nossa viga, e a inclinação no apoio A da viga mostrada na figura e considere E vezes I constante. Então, nós temos uma viga biapoiada, dois carregamentos externos, um carregamento distribuído de 2 kN por metro, né, na metade da viga que está à esquerda, do ponto A até o ponto C, que está no meio. Nós temos um carregamento pontual de 8 kN no centro da viga, no ponto C. E o que é pedido é a deflexão no ponto C e a inclinação no ponto A, que é no apoio A. O apoio A é um pino está livre para girar,
nós temos no pino A deflexão igual a zero, mas a inclinação diferente de zero, e é justamente o que é pedido na questão. Então, nós podemos calcular isso aqui, como fizemos no exemplo anterior, através da equação diferencial da linha elástica, mas nós temos uma outra forma também de calcular, através do método da superposição. Então, eu tenho dois carregamentos externos, eu vou separá-los. Então, a viga aqui é a mesma, né? Tem 8 metros de comprimento. Eu separo o meu carregamento distribuído e separo o meu carregamento pontual de 8 kN. E aí, nós temos lá no apêndice C, né, o apêndice que trata de inclinações e deflexões de vigas. Então, esse é o nosso apêndice C, inclinações e deslocamentos de vigas simplesmente apoiadas. E nós temos ainda inclinações e deflexões de vigas em balanço. Então, no nosso caso, nós temos vigas simplesmente apoiadas. Nós temos, no primeiro caso, né, uma viga em que nós temos apenas um carregamento pontual P no centro da viga. Nós temos a deflexão máxima no centro. Nós temos a inclinação máxima aqui no pino, que são justamente o que se pede, né? No caso, o nosso ponto C está no centro, o nosso ponto A aqui na extremidade esquerda. Então, para uma carga pontual, no nosso caso de 8 kN, nós temos a inclinação máxima igual a menos PL2 sobre 16EI, no caso aqui que corresponde ao nosso ponto A. Nós temos uma deflexão máxima que corresponde ao nosso ponto C de menos PL3 sobre 48EI. E nós temos ainda qual é a curva da linha elástica para determinarmos, né, em qualquer ponto a nossa deflexão. Além disso, nós temos aqui na nossa quarta viga, simplesmente apoiada, na realidade na quinta, ela está aqui, que corresponde a um carregamento distribuído na metade da viga, na metade esquerda, justamente que corresponde ao nosso carregamento distribuído aqui de 2 kN por metro. Temos que, nesse caso, θ1 no primeiro apoio no pino é diferente de θ2 no segundo apoio no rolete. Nós temos que θ1, que corresponde ao nosso ponto A, é igual a menos 3WL3 sobre 128E vezes I. Temos ainda que a deflexão, quando x é igual a L sobre 2, que corresponde ao nosso ponto C, é menos 5WL4 sobre 768EI, e ele diz ainda que o V máximo, nesse caso, corresponde a x igual a 0,4598L. O que nos interessa aqui é justamente a deflexão quando x é igual a L sobre 2, que corresponde ao nosso ponto C, que não vai ser a deflexão máxima para esse caso, mas é a deflexão que é pedida. E temos também a curva da linha elástica, né, para os dois segmentos, as duas seções. Muito bem, então, uma vez consultado o apêndice C e visualizando que a gente tem já as respostas para os deslocamentos no ponto C e a inclinação no apoio A, no caso da nossa carga pontual de 8 kN e do nosso carregamento distribuído de 2 kN por metro, a gente substitui as equações e temos que, utilizando a tabela do apêndice C, para a carga distribuída, θA de 1, né, no caso vai ser igual, esse índice 1 correspondente à nossa carga distribuída, vai ser igual a 3WL3 sobre 128E vezes I, substituindo W por 2 kN por metro e L por 8 metros, nós temos que o nosso θA índice 1 vai ser igual a 24 kN vezes metro quadrado dividido por E vezes I, e a inclinação no sentido horário. Calculamos também, utilizando do apêndice C, VC, né, para o primeiro carregamento, para a carga distribuída.
a deflexão no ponto C vai ser igual a 5WL4 sobre 768E vezes I, que é igual a, substituindo W por 2 kN por metro e L por 8 metros, nós teremos que o VC índice 1 vai ser igual a 53,33 kN vezes metro cúbico dividido por E vezes I, e a deflexão é para baixo. Para a força cortante de 8 kN, nós temos as equações também conforme o apêndice C. Então, θA índice 2 vai ser igual a PL2 sobre 16EI, substituindo P por 8 kN e L por 8 metros. Nós teremos que a inclinação no ponto A, devido à força cortante de 8 kN, vai ser 32 kN vezes metro quadrado sobre E vezes I, também no sentido horário. E a deflexão VC, índice 2, devido à força cortante de 8 kN, de acordo com o apêndice C, vai ser igual a PL ao cubo sobre 48E vezes I, substituindo P por 8 kN e L por 8 metros, nós teremos o valor de VC índice 2 igual a 85,33 kN vezes metro cúbico sobre E vezes I, também para baixo. Então, nós temos que, nos dois casos, a inclinação está no sentido horário e a deflexão para baixo, e aplicando o método da superposição, que a gente pode aplicar de acordo com o nosso comportamento linear elástico e a nossa viga sofrendo pequenas deformações, a nossa inclinação no ponto A vai ser θA índice 1, a inclinação devido ao carregamento distribuído, mais θA índice 2, a inclinação devido à força cortante externa, que vai ser somando igual a 56 kN vezes metro quadrado sobre E vezes I. Da mesma forma, para VC, para a deflexão no ponto C, no ponto médio, vai ser VC devido ao carregamento distribuído, índice 1, mais VC devido à força cortante, VC índice 2, igual a 139 kN vezes metro cúbico sobre E vezes I, uma deflexão que é para baixo. Então, podemos calcular com base na equação diferencial da linha elástica, como no exemplo precedente, ou, nesse caso, se tivermos já essa resolução de acordo com o apêndice C, nós podemos utilizar o método da superposição e calcular aí mais facilmente as nossas inclinações e as nossas deflexões. E com isso finalizamos essa aula. Muito obrigado.